Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, à primeira vista, soa bem estranha, né? Ela vem lá dos antigos egípcios e fala sobre a boa morte. Mas calma, a proposta aqui não é ser mórbido. Pelo contrário, é usar essa filosofia milenar como uma ferramenta, e que ferramenta? Para destravar a mudança na nossa vida. Vamos entender como é que isso funciona? Pensa bem, todo ano novo a gente promete um monte de coisas, né? Que vai mudar, que vai começar de novo, mas aí quando a gente vê, parece que a gente está no mesmo lugar de sempre. Por que será que existe essa sensação de estar preso, mesmo querendo tanto ir para frente? Então, a resposta para essa pergunta começa aqui. A gente foca toda a nossa energia naquilo que a gente quer construir, na pessoa nova que a gente quer ser, nos hábitos que a gente quer formar. A gente vai lá, colocando um tijolo em cima do outro, só que a gente está construindo em cima de uma base que já está rachada, que não aguenta mais. E esse é o ponto central. A mudança de verdade exige coragem. Exige que antes de começar a construir, a gente olhe para o que está ali e demula o que não serve mais. E é exatamente aqui que a sabedoria dos egípcios entra com tudo. A boa morte para eles não era sobre o fim da vida, era sobre o fim de ciclos. É uma filosofia sobre se movimentar, sobre se transformar de um jeito consciente. A palavra mais importante aqui é consciente. Não é um desejo vago, tipo, eu queria mudar. Não, é uma decisão, uma atitude de encerrar um ciclo. É olhar para um hábito ou para uma versão antiga de si mesmo e dizer: ok, isso aqui precisa morrer para que algo novo possa nascer. É isso que tira a gente da inércia. Essa comparação aqui deixa tudo mais claro. Uma resolução de ano novo é tipo pintar a parede mofada. É uma mudança de fachada. A gente diz vou ser mais saudável, mas continua com os mesmos velhos hábitos. A boa morte não. É uma reforma na estrutura. É admitir que algo não funciona mais e, de propósito, encerrar aquele ciclo. Certo, mas como é que a gente faz isso na prática? A ideia é promover uma verdadeira faxina mental, sabe? Limpar o que a fonte chama de entulhos e lutos não vividos. Esse exemplo é simplesmente genial. Pensa só naqueles sonhos antigos, aqueles planos que nunca saíram do papel. Mesmo que hoje eles sejam completamente obsoletos, como abrir uma videolocadora, eles continuam ali, ocupando espaço. São como aplicativos inúteis rodando no celular, sabe? Gastando bateria e memória o dia inteiro, sem a gente nem perceber. Então, a solução para isso é uma espécie de planejamento estratégico pessoal. É como abrir o gerenciador de tarefas da nossa mente. Primeiro passo, fazer uma lista dessas metas antigas. Segundo, se permitir sentir o luto, aceitar que aquele plano já era, morreu. Terceiro, encerrar o ciclo de forma oficial. E o quarto, que é o mais libertador, sentir essa energia toda sendo liberada para focar no que realmente importa hoje. E olha só que interessante, essa limpeza interna toda nos leva para uma outra ideia que também parece um paradoxo. A de que para a gente conseguir ajudar os outros de verdade, a gente precisa de uma boa dose de egoísmo. Egoísmo é uma palavra forte, né? Tem um peso bem negativo. Mas a ideia aqui não é ignorar o mundo, muito pelo contrário. A questão é mais profunda. Como é que a gente pode oferecer para os outros algo que a gente mesmo não tem? Tem uma metáfora budista que explica isso de um jeito brilhante. Só um copo que transborda que pode matar a sede de outras pessoas. Primeiro, a gente tem que encher o nosso próprio copo. É a mesma lógica da máscara de oxigênio no avião. O autocuidado não é egoísmo. É a condição básica, o pré-requisito para um altruísmo que seja de verdade, que seja genuíno. E a falta desse autocuidado pode levar a gente para um lugar perigoso. A superidentificação. Isso acontece quando a gente se agarra com tanta força a um único papel, tipo a nossa profissão, que a gente esquece de todas as outras coisas que a gente é. Um exemplo clássico disso é a crise da aposentadoria. Para uma pessoa que se via apenas como o gerente ou a médica, a aposentadoria pode ser um verdadeiro colapso de identidade. Qual é a solução então? Diversificar nosso portfólio de identidades. É como investir, não se coloca todo o dinheiro numa ação só. A gente precisa ser o profissional, sim, mas também um amigo, o aprendiz de violão, o jardineiro de fim de semana, o que for. E essa ideia de morte e renascimento, de fim de ciclo, não é nada nova, viu? Ela aparece em símbolos poderosíssimos ao longo de toda a história da humanidade.
A gente tem a fênix, por exemplo, ou o Benu, como os egípcios a chamavam, que é o grande símbolo da superação, de renascer das cinzas. E tem também a flor de lótus, com aquela jornada incrível de nascer lá no lodo, no escuro, e subir até a luz, desabrochando linda, limpa. É uma metáfora belíssima sobre como emergir da dificuldade. E o mais fascinante sobre a flor de lótus é que isso não é só poesia, é ciência pura. As pétalas dela têm uma nanoestrutura que simplesmente repele sujeira e água. O fenómeno é chamado de efeito lótus e já inspira tecnologias autolimpantes. É a natureza mostrando para a gente, de forma bem prática, que sim, é possível atravessar a adversidade sem se deixar contaminar por ela. E essa sabedoria ancestral continua a influenciar o nosso mundo de jeitos que a gente nem imagina. Olha só essa conexão. O livro Autobiografia de um Yogi, de Yogananda, que fala muito sobre desapego, era lido por Steve Jobs todo santo ano. E ele usou essa inspiração não para fugir do mundo, mas para transformar o mundo, aplicando princípios como o minimalismo e a intuição no design da Apple. Incrível, né? Bom, então, para onde toda essa jornada nos leva? Essa conversa sobre boa morte, sobre faxina mental e renascimento, a conclusão pode ser um pouco desconfortável no começo, mas no fundo ela é muito, muito libertadora. A gente vive esperando por um estado de paz, de tranquilidade permanente. E aí, quando as crises vêm, a gente se sente injustiçado. Mas e se a gente virar a chave? E se a turbulência, o sacolejo, não for um desvio no caminho, mas o próprio caminho? Isso muda tudo. A gente para de lutar contra a maré e começa a aprender a surfar. O grande problema é que, muitas vezes, a gente nem está presente para essa viagem. A gente está que nem a pessoa no trem. O corpo está ali, sentado, mas a mente está a quilômetros de distância, presa no passado ou ansiosa com o futuro. A vida vai acontecendo e a gente está simplesmente ausente. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico da questão. O sofrimento não vem do sacolejo da vida, ele vem da nossa resistência a esse sacolejo. E essa resistência fica muito maior quando a gente não está presente, quando as nossas pendências internas nos puxam para longe do agora. No fim das contas, a mensagem aqui é um convite para ação. É sobre parar de só acumular informações como estas e começar a viver a transformação. É usar o conhecimento para gerar sabedoria. E a sabedoria só nasce da aplicação, da prática no dia a dia. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Dizem por aí que a gente não leva o conhecimento de uma vida para outra, mas a sabedoria, sim, aquela que a gente aplicou. Talvez isso explique aqueles talentos que parecem que nasceram com a gente. Então a pergunta final é: quais são as habilidades que parecem naturais para cada um? E se elas forem, na verdade, ecos de uma sabedoria que a alma já conquistou, o que elas podem estar nos dizendo sobre o que ainda precisa ser transformado? E você, hein? Já liberou a energia dos ciclos anteriores? Já fez o seu planejamento estratégico pessoal para 2026? Você está vivendo no seu potencial máximo? Se precisar de ajuda, conte comigo.